Olá, olá, olá. Esse vídeo é o 153. Falar um pouquinho sobre religião. Antes do passado da religião. Muitos povos antigos, fizeram tudo para colocar os povos a jeito deles. Então isso fez com que inventassem coisas, ameaças, castigos. Aí veio a época, do Jesus Cristo. Já havia templos naquela época, feitos pelos judeus, Mas muito antes, ainda quando o planeta Terra era muito mais novo do que hoje, foi colocado aqui seres de outro planeta que não se comportavam bem, faziam coisas erradas, que seriam os futuros, que são hoje, que seriam os magos negros, que estão até hoje aqui. E, antes disso, eles foram sacerdotes, muitos sacerdotes lá da época egípcia, muitos sacerdotes em outros países daquela época, daquelas eras, eram eles. Então eles começaram a introduzir dogmas. A igreja dos judeus, antes de Cristo vir, chegar aqui, eles colocaram um Deus, desde a época lá de Moisés, um Deus vingativo, um Deus que as pessoas tinham que temer Deus, tinham que ter medo. E algumas igrejinhas dessas evangélicas, igrejinhas, não é uma igreja batista ou uma outra melhor, essas igrejinhas, elas continuam fazendo isso, porque muitos pastores são magos negros reencarnados para ter a oportunidade para ver se melhoram, se evoluem, para ver se eles saem desses erros que eles vêm cometendo durante anos. Então o Criador dá oportunidade a eles de reencarnar. Então eles geralmente vêm ser chefes de centros espíritas, chefes de igrejas evangélicas, de católicos, templos, etc, etc. E outros políticos, vão ser políticos, administradores, etc, etc. Educadores, etc. Então, é difícil para as pessoas que foram usadas como se fosse uma hipnose, Usadas e tendo que acreditar num Deus que é vingativo, que um Deus diz que se você rouba, você tem que cortar a mão, que é um castigo. Esse pessoal aí do Islã, dessa religião que humilham as mulheres, tá? O que eles fazem? Eles também fazem isso. Eles põem a bomba neles mesmos e diz que é por Deus. Eles chamam Allah, que é por Deus que eles estão fazendo aquilo. Eles jogam pedras nas mulheres que se rebelam contra a tirania, que Allah
contra as mulheres, aí jogam pedras, enterram as vivas, aí jogam pedras, elas ficam ali até morrer ao sol, à chuva, ao frio, ao vento. E dizem que isso é em nome do tal Alá. Falo tal Alá porque eu não aceito esse nome como Deus, porque é um nome que está cheio de negatividade, né? Como é que eu vou aceitar isso? Bom, mesmo o nome Deus também está rodeado de negatividade. Criador, não. O Criador vem das esferas superiores, esse nome. Então, como eu estava dizendo, é difícil uma pessoa que durante milhares e milhares de anos encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna e vem sempre escutando a mesma coisa, né? Uma vez eu escutei um pastor aí de uma igrejinha que à noite que eles fazem culto e parece até tambor de macumba. Até uma pessoa comentou comigo, desatou a rir, né? Porque ele falou alguma coisa quando passou na igreja, porque realmente, né? Eles gritam, berram, e tem uns caras que ficam atrás, quando eu passei uma vez lá na rua, olhei, tem uns caras de blusinha, de camisa branca, calça escura, azul marinho, ou preta, sei lá, e gravatinha, que eles vêm para a parte de trás e se agacham atrás do banco da igreja. Mas que coisa é essa? O que é isso? Para que isso? Então, eu uma vez escutei esse pastor perguntar assim, para o cara que estava botando água lá para ele. Água... Caminhões com água, né? Que a pessoa paga um dinheirão para botar água na caixa d'água. Você... Mas ele disse assim com agressividade, você é temente a Deus? Esse homem não respondeu nada. Se ele dissesse que não, ele não ia mandar ele embora, nem ia querer a água dele, né? A água que ele estava, que ia pagar, né? Então é assim, essas igrejas são assim, berram, gritam e falam muito na vingança, né? De Deus. E eu frequentei uma igreja batista fora daqui, em outro país, e era tudo calminho, mas quando a mulher do pastor estava passando mal lá, porque depois eu me tornei evangélica aqui no Brasil, que eu fiz um curso, né? A esposa estava passando mal, ele não ligou não, ele ficou lá pregando, porque ele estava pregando, aí alguém lá do lado foi socorrer a mulher. Ele não interrompeu, não disse, a minha esposa está, só um momento, a minha esposa está passando mal, nada. Não teve compaixão, não. Eu acho que se ele fizesse uma coisa dessa, ninguém ia reparar, né? Mas, enfim, o certo, qual seria o certo? Eu realmente não vou me manifestar qual seria o certo, porque o que a gente às vezes pensa que é o certo é o errado, e o que a gente pensa que é errado é o certo. Então, eu só estou comentando, né? Estou julgando, não. Deixa para lá, porque não sei. Então, estamos muito acostumados, né, a isso. Então a gente tem que se libertar, porque as pessoas não conseguem evoluir espiritualmente porque elas estão presas a ritos e a dogmas. Alguns ritos até são interessantes, por exemplo, os ritos dos Krishnas eu até que achei muito interessante, eu gostava até de ver aquilo, passar a mão em cima da vela, não sei o que representa, e a gente não queima a mão, é legal, né? Mas dogmas, que principalmente a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela continuou, em parte, né? Ela saiu, a Igreja saiu do judaísmo antigo, do Velho Testamento, né? Mas continua ensinando algumas coisas meio estranhas, como, por exemplo, representando a hóstia, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Então, eu estou tomando o sangue de Cristo, em vez de o acudir, eu estou tomando o corpo do Cristo.
Eu não sou antropófaga para me alimentar de carne humana. Vejam bem onde eu quero chegar. Então, isso não. Algumas igrejas bíblicas, como eu, que eu fui evangélico também, colocava um pedacinho de pão. Era um pedacinho de pão e um pouquinho assim de vinho, representando também o sangue de Cristo. Eu não compreendo isso, não aceito isso. Essa maneira de lembrar de Cristo. Eu, sinceramente, não. É um dogma, é um rito, sei lá, o que é isso. E aqueles ritos na Igreja Católica de senta, levanta, agora vamos falar o Pai Nosso, senta, depois vai falar o não sei o que, pão, depois vai falar mais não sei o que, levanta, senta, levanta, e senta, levanta. Eu, quando era criança, ainda era obrigada a mulher a usar o véu na cabeça. Eu lembro as poucas vezes que eu fui obrigada a entrar numa igreja católica, eu já entrava sem aquilo. Eu olhava e as mulheres estavam com isso. O padre não falou nada, mas eu não levei não. Para que aquilo? E isso é um hábito lá daqueles tempos antigos, árabes, que a mulher tinha que, né, colocar para não ser vista, para a beleza da mulher não ser vista. Porque, naturalmente, os homens, como os árabes, querem que a mulher use a burca, querem que a mulher use, não, os outros não a burca, mas aquela coisa aqui, né? Pode até estar com vestido normal, mais ocidental, mas tem que usar. Aí eu acho que os árabes comem muito amendoim, né? E aí, quando vê uma mulher, eles dizem que a mulher esqueci o termo que eles falam, mas eles querem dizer que a mulher os provoca. Eles é que não se controlam, né? A realidade é essa. Então, se isso é verdade, eles é que não se controlam, né? Comem muito amendoim. Alguém aí que está assistindo o vídeo vai até rir, mas é verdade, né? Então, isso é um hábito que passou para os católicos, esse negócio da mulher usar, diz que é respeito. Aí tapa o chakra cardíaco, né? Os judeus usam aquela porcaria na cabeça para tá bloqueando o chakra cardíaco, né? É ou não é? Os padres também usam. Isso veio do judaísmo. Também usam. Então, os judeus, uma pessoa que quando casa com uma outra fora da religião, ou ele é expulso da família, ou aquela pessoa tem que se converter a eles, hein? Ainda é, né? Obrigado a isso. Eu conheci uma judia que ela era casada com um negro. A família a desprezou. Ela não tinha mais família. Se ela, por acaso, não se desse bem com ele, ela tinha que aguentar, porque a família não a iria mais receber. E esse rapaz era filho de uma ex-amiga que frequentou a mesma faculdade que eu. Entendeu? Ela era branca e tal. Não tinha aquela característica de fisionomia de judia, não. Mas... E quando essa moça, quando me viu chegar lá, que eu já estava naquela época tendo que usar a bengala, mas era mais, ali no caso, era mais um apoio, né? Agora é para caminhar, que sem bengala não caminho. Ela ficou horrorizada, não querendo aceitar que eu estava de bengala. A mentalidade dela ainda estava muito... Está, né? Deve estar ainda, né?
porque eu nunca mais tive contato com essas pessoas, porque essa minha ex-amiga faleceu, né? Então ela está com a mente ainda arcaica, presa aos costumes da raça dela. Tem uma paradinha que eu tive que atender ali, telefone. Então eu estava falando das pessoas que estão tão habituadas de encarnação em encarnação a ouvir essas coisas, que aquilo vai ficando impregnado, vai ficando formatado na nossa mente, né? Bom, então, senhores, é preciso que as pessoas se libertem de dogmas, ritos. Comecei a raciocinar que Deus, o Criador, ele cria com amor, ele não vai criar para meter medo nas pessoas, ele não cria para ameaçar as pessoas. Vamos falar pessoas, espíritos, né? Que nós somos espíritos. Ele dá oportunidade de uma nova reencarnação para a gente aprender. Ele deixa reencarnar esses magos negros, seres de outros orbes, de outros planetas, como draconianos, reptilianos, insectoides, que costumam fazer mal à humanidade, mas ele sempre deixa dar uma nova oportunidade para as pessoas. Então ele não é um Deus mau, né? Temos que raciocinar e ver isso. Um Deus mau criaria essas maravilhosas flores que tem espalhadas no mundo todo, tulipas tão lindas, né? Rosas, cravos, mimosas, margaridas, enfim, tantas mimosas, tanto tipo de flores, e muitas a gente nem consegue conhecer, olhar, ver. O ser humano, ele não enxerga não pensa que essas coisas da criação, como animais, rios, o solo da terra, as flores, as plantas, as árvores, tudo, que elas têm que ser bem tratadas e cuidadas. Ele nos dá isso tudo gratuitamente, né? Isso é nos dado gratuitamente, porque quem inventou que nós temos que comprar um pedaço de terreno e uma casa foram os homens, né? Foram os seres humanos. Uma pessoa, apesar dos reptilianos serem tão ruins e nos acharem uns vermes, né? E muitos deles se alimentam do ser humano, não são todos, mas muitos. Com uma pessoa que já foi reptiliana, ele disse que lá onde eles vivem, que cada um deles tem uma casa gratuitamente, porque eles ainda são assim, né? Corpo material, né? Ninguém paga, é doado para eles uma casa e confortável. Todos eles têm direito a isso. Entre eles têm uma política boa, mas quem não seguir, quem sair das normas, quem, por exemplo, agredir outro, aí ele é capaz de matar ele ali naquela hora. É assim a coisa ali. Tem que todo mundo andar certinho,
naquela calma, naquela tranquilidade, que um tem que respeitar o outro, eles ensinam coisas boas entre eles. Agora, quem não andar na linha, eles fazem como a lei lá de Moisés, né? Velho Testamento. Então, aqui foi nos dado tudo de graça. Cada um de nós deveria estar. Nasceu uma pessoa, então deveria ser dado um pedaço de terreno ou terra, e todos em comunidade, vamos dizer, ajudar a fazer a casa. E alguém iria fazer a comida e distribuiria a todos. Isso é o ideal da vida, né? Ideal de viver. Que as pessoas confundem muito, que pensam que é o tal comunismo, que não é, porque o comunismo isso é só para o Estado, né? Porque ninguém vai ficar bem não na vida. Até o rico também deixa de ser rico, né? Mas o pobre não vai ficar bem não, então o pobre se ilude. Ilude porque eles iludem, né, as pessoas, então eles acham que vão ficar numa maravilha, né? Então a pessoa, para evoluir, ela tem que sair desses dogmas de religiões. Pode até frequentar, de vez em quando, tá bom, gosta disso, se sente bem, mas não esteja presos a dogmas. Procurem entender o que é Deus, o que é verdadeiramente Deus. Podemos levar isso para o lado da ciência. Quando eu li no Bhagavad Gita dos Krishna, que tinha lá nos Krishna, porque um que eu comprei aí, tenho até vontade de jogar fora, nem li mais. Que lá eu senti o Criador dentro de mim. Fez um impulso como se uma coisa pulasse lá dentro. Quando eu li a seguinte frase no Bhagavad Gita, que é vamos dizer, a Bíblia indiana. Deus é um átomo. É um átomo. Por quê? Por que ele fala lá que Deus é um átomo? Deus é luz, né? Deus é luz. Muita gente não entende quando a gente fala Deus é luz, Deus é luz. Deixa eu escrever uma coisa antes. Deixa eu colocar mais pertinho aqui, assim. Acho que... Deus é luz. O sol não é luz? É tão fácil de entender como Deus é, que tem gente que diz que ele é uma pessoa como uma pessoa. Ele pode se apresentar assim, porque ele tem poder, né, de fazer essas coisas, mas ele não é assim. Ele é um espírito eterno. E como ele tem essa evolução toda, ele é luz, certo? E a luz do Pai, Mãe, Criador é eterna. Então, Deus é um foco de luz, pulsante, né? Ele pulsa. Quando ele pulsa, o Sol pulsa também. Está emitindo as partículas dele. E um ser lá parece que foi o Osho, né? Que é lá da oitava, né, dimensão, que ao redor dele tem outros focos de luz, são 21. Interessante, é ímpar, né? Não é 22, nem 20, é 21. Então, e daqui para cá começa. Aí fez o primeiro universo, o segundo universo, etc, etc. A visão de Jesus Cristo, quando ele esteve no deserto, que ele teve essa visão, ele começou a ver tudo que ele olhava, ele via tudo feito de luz. Então, por exemplo, isso hoje é provado, porque a foto Kirlian, que tira a foto da aura da pessoa, quando ela tira de um objeto, até o objeto também tem aura, né?
quando ela tira, porque tem a influência da gente, mas quando eles tiram da planta, vem só luz. Aquele formato da planta, da folha, tudo em luz. Mas Jesus Cristo viu algo mais, né? Como eu disse para vocês, o Criador, essa luz eterna, consciente, criadora, ele emite as suas partículas. E essas partículas pequenininhas, elas são todas iluminadas, né? É como se fossem mínimas lâmpadas. E elas começam a trabalhar, a fazer. Elas trabalham na matéria. Ele explica, e na visão dele ele via esses pequenos serezinhos muito minúsculos, tudo em luz, trabalhando, fazendo, por exemplo, o rabo de um animal, mão de uma pessoa, etc, etc. Então, aí ele falou isso. Então, o que é que a gente presume, o que é que a gente raciocina? Quando a criança está dentro do útero da mãe, aquele processo todo que está acontecendo, então tem essas minúsculas que ninguém vê, nem o cientista, nem o médico, trabalhando ali, né? Fazendo. E se aquela pessoa que está com aquele neném lá dentro sendo formado for uma pessoa pacífica, uma pessoa com amor dentro dela incondicional, o trabalho vai sair maravilhoso. Mas se ela for uma pessoa irritada, que reclama de tudo, possivelmente vai também, né, ter algum problema essa criança. Senhores, o Jesus Cristo, depois que teve essa visão, ele então, né, começou a divulgar que nós somos luz, começou a divulgar sobre o Criador primordial da nossa mente, que nós somos co-criadores, que a nossa mente está ligada a eles. Quer dizer, se nós seguirmos o caminho, né? Porque os outros maus não estão, né? Os outros já se desligaram do Criador. Ele não fez religiões nenhuma, ele não colocou religiões aqui nessa dimensão. Ele simplesmente veio dar as informações para as pessoas não sofrerem mais, porque naquela época também havia muito sofrimento. Não sei se, talvez mais do que agora, não sei, ou sofrimento de outra maneira, né? Que aplicavam a lei de Talião, né? Dente por dente, olho por olho, e as pessoas viviam apavoradas. E depois de sua morte, né? Que Jesus foi morto. Então começou um novo movimento de uma futura religião. Mas quando esse movimento começou, os discípulos dele iam de terra em terra avisando, informando. E aí parte dessas informações foram deturpadas pelos humanos, não por eles, né? E retiradas da Bíblia, fizeram uma nova Bíblia, etc, etc, né? Então, senhores, saiam dos dogmas. Eu atualmente, né, não frequento nem o centro espírita, que eu trabalhei em centro espírita. Saiam dos dogmas. E se alguém quiser continuar frequentando, tudo bem, mas não sejam radicais. Procurem se interessar pelo conhecimento. Um católico pode ler
a doutrina espírita. Um espírita também pode ler a doutrina católica por curiosidade. Aí é por curiosidade. Porque aí não. Porque eles quase não ensinam nada. Ensina é a rezar, né? O Bhagavad Gita ensina muita coisa. Ele pode ser comparado um pouquinho à espiritualidade também. Muitos centros espíritas aceitam outros conhecimentos, né? Aí chama-se espiritualista. Outros centros espíritas não. Tem que ser aquele livro do Kardec e não pode sair dali. Nem pensar. Está vindo novas informações que tem momentos que eu fico assim, meu Deus, eu acho que eu já não sei nada. Eu fico até um pouco, às vezes assim, atrapalhada, porque a gente aprende uma determinada coisa, mas eles vêm ampliar aquela coisa. Aí dá a impressão que a gente ensinou errado, mas não é isso, é que eles estão revelando mais coisas, né? E esses que fundaram religiões, colocaram já propositadamente ideias preconceituosas nas pessoas, né? Como, por exemplo, tem que casar direitinho. Na igreja, só na igreja, isso e aquilo outro, né? Isso não interessa, né? Porque o que interessa é a pessoa não colocar chifre um no outro, não trair o seu cônjuge, não ser promíscuo. Tá casado, até trata direitinho, né? Casal que se dá bem, mas um deles lá fora pratica a promiscuidade. Sai do trabalho e hoje vai com uma, semana que vem vai com uma outra. E aí vai ter problemas depois que falecer. Se dava muito bem com a esposa, mas não vai vê-la do outro lado, porque ele vai para um lugar muito ruim, tá? Muito ruim. E ela, por ser uma pessoa boa e inocente, nunca ter notado nada que o marido atraía, né? E dizendo, meu marido é muito bom. E ela tem uma capacidade de ver as coisas tão positivas que ela está gerando uma energia positiva nela mesma. E ela vai para um lugarzinho bom, mesmo que ela tenha que reencarnar para aprender as coisas espirituais e tal, mas ela vai reencarnar numa família boa também, família calma, família que vai ajudar a ela a viver. Bom, senhores, então, relembrando, no passado, os futuros sacerdotes e magos negros foram pessoas que foram colocadas aqui de outro planeta, aqui na Terra, seres que não se comportavam bem no planeta deles, eles tiveram que retirar e exilar eles aqui, ok? Não draconianos são outros, hein, gente? Draconianos também vieram de outro planeta e os draconianos, então, ensinaram a esses seres que já tinham esse dom da maldade, né? Então, eles os ensinaram e passaram a ser os magos negros, ensinados pelos draconianos. É só isso por hoje. Espero ter despertado mais algumas pessoas e que não fiquem
Agora eu lembrei de uma coisa. Os espíritas que costumam, de manhã acorda, faz um café e vai lá no. Chamam até congá, né? Congá é o altarzinho que tem. Aí coloca um pouquinho de café, ou coloca um charuto lá pro fulano de tal, são tal, orixá ou tal. Não precisa fazer isso, tá? Não precisa. Porque esses seres, eles são luz. Não precisa acender vela para o anjo da guarda também. O anjo da guarda não precisa de luz porque ele já é luz, então não precisa. Deixa eu ver o que mais que eu tô lendo. Deixa eu ver se eu lembro. Nada de oferecimento. Se você oferece cachaça e oferece dinheiro para um guia, então é porque esse guia, eu lhe pergunto, eu não vou dizer, eu pergunto para você, esse guia é de luz que está te acompanhando? Esse guia que você trabalha com ele é de luz? Você está oferecendo dinheiro? Você está oferecendo cachaça? É? Tem, eu não sei se são todos os Exus, mas tem um Exu aí que ele é um extraterrestre. Aí ele se apresenta como um Exu. Porque as pessoas aqui adoram essas coisas, né? Então eles se apresentam assim. Quando esses médios que incorporam, e centro espírita de Umbanda que incorpora, muitos se dobram todos, muitos, olha, eu desenvolvi até num centro que a moça se jogava no chão. Eu via aqueles negócios, a outra até se feriu, eu digo, eu não quero incorporar não. Atrasei a minha evolução? Não sei, eu sei que eu via aquilo, eu via aquele negócio. Então, mas já foi me dito por uma pessoa que, não, seres de luz não deixam o médio cair assim no chão. Então, tá aí para vocês, né? E aqueles rituais antes de começar os passes, que cantam os pontos, né? Os pontos para o preto velho, ponto para o caboclo, para o Bezerra de Menezes, para não sei o quê. Porque ali naquele intervalo que estão cantando, os seres altamente evoluídos, lá dessas esferas, e lá de Aruanda, que é o lugar da justiça, Aruanda, que vem dar passe nas pessoas, através dos médios, estão preparando os médios. Por quê? Os médios comem carne. Tem médio que bebe. Então chega final de semana, acha que não tem importância, fica bebendo. Então eles têm que fazer uma limpeza, né, nos médios, para que ele, essa energia que ele vai colocar nas pessoas, seja uma energia boa, pura. Porque a bebida, ela traz larvas astrais. Os médios que bebem ficam com larvas astrais e vibriões astrais, e mais não sei o que tem, agora não lembro. Aí eles têm que tirar essas coisas. As pessoas que ficam assistindo aquilo não entendem nem porquê, né? Mas aceitam. Tudo bem, vão lá tomar o passe, aceitam. E os próprios médios não sabem porquê. Mas eu digo, muitos médios não irão ascender, né? Devido a isso também. Se a pessoa ainda tem necessidade de comer carne, coma menos. Coma bem menos. Ainda mais agora que está caro, né, a carne. Até na véspera, pode comer assim uma comida vegetariana, teu corpo vai ficar mais leve, vai ficar leve, né? Aí depois acontece, eu frequentei a igreja messiânica, uma vez eu saí com uma dor nas costas, horrível, horrível. Aquela pessoa não estava preparada. Ou ela estava ela acoplada a um ser negativo. Por quê? Porque aquela pessoa, na vida do dia a dia, faz coisas erradas. Tem um pensamento negativo, porque senão não teria acontecido isso.
Aí eu desisti, porque lá não tem incorporação, né? Lá é a própria pessoa, o próprio médium que dá os passos. Acho que ali não tem incorporação, que eles chamam de jurei, né? Aí eu. Lá essa igreja é toda cheia de rito, toda cheia de rito. E tem que ir lá na frente, bater a palma 3 vezes, que eu não sei para que é aquilo, e dobrar assim, feito chinês. Antes, um dia eu fui cedo lá e eles ficam preparando lá o lugar antes das pessoas chegarem. E depois do que eu ouvi, do que eu senti nessa preparação, não vi a preparação, só ouvi pelo alto-falante. Eu nunca mais entrei lá. Eu ia lá, comia, fazia lanche à tarde, gostava, porque é gostoso lá o salgadinho, tomava café, sentadinha. Nunca mais eu fui. Eu só fui lá agora voltar, porque me botaram lá para aquela igreja, votar naquela igreja, as eleições, né, desse ano. Eu nunca mais, que a energia que eu senti. O cara lá que falava naquela língua que eu não tenho afinidade com essa língua japonesa, chinesa, não tenho afinidade. Quando ele falava, do jeito que ele falava, eu sentia uma força negativa fora de série. Que eu tinha ido lá para até Palanchá e a pessoa disse, vai ter que esperar, a gente só serve quando acabar lá os ritos deles. Nem esperei, eu vim embora. Eu vim embora, fui num outro lugar comer. Então, as pessoas têm que estar mais atentas às coisas, aos lugares que frequentam, né? Observar. Tem centros espíritas muito bons. Tem algumas igrejinhas boas, com boa energia, mas tem outras que não também. Centros espíritas bons, outros não são muito. A gente tem que procurar sentir a vibração do lugar, né? Então, sentir. Mas nem todo mundo consegue, claro. Mas assim como a gente sente, ao entrar dentro da casa de alguém, que a gente sente uma energia boa e você tem vontade de ficar ali, e às vezes você entra na casa de uma pessoa, você já tem vontade de sair correndo, como acontecia na casa do meu parente, que já faleceu há quase 2 anos. Aí depois, quando ele arrumou uma nova companheira lá, a coisa mudou, porque ela é católica, mas ela é descendente de árabes, mas ela segue ali, sabe, o catolicismo. E então ela segue os ensinamentos, que eu quero dizer. Então, quando eu retornei lá para visitar, eu achei uma diferença lá dentro, porque antigamente eu chegava lá, tinha vontade de vir embora, que eu ficava agoniada lá. Não vai embora, é cedo, diziam para mim. Eu, meu Deus, é cedo, vai fazer o quê? Fica aí. Se quiser, dorme aí, não sei o quê. Eu morta para vir embora. Por quê? Porque meus parentes tinham atitudes de baixa frequência e aquilo fica no ambiente, né? Já você entra em lugares que você se sente bem. Isso acontece, por exemplo, você entra num cabeleireiro e você, não sei o que é, mas sentiu alguma coisa, como se fosse um incômodo. Você entra num outro, aí você não vai. Aí você vai no outro. Mas eu estou me sentindo tão bem aqui, vou ficar aqui. Aí você vai num consultório médico e às vezes você também não sente bem ali. Trata de ir para outro médico. A coisa é assim, senhores. Geralmente, quando tem muito tumulto, muita gente, eu nunca me senti muito bem quando tem muita gente, porque aquilo é uma mistura de energias que está ali e energias mais carregadas, é o que tem aqui na terceira dimensão. Então, aquela gente, tem mais gente com energia carregada do que com energia positiva, né? Boa, então você sente. Bom, porque o que faz o ambiente
ter energia negativa ou positiva, somos nós mesmos. Nós que criamos isso com as nossas atitudes e ações, porque nós somos co-criadores. Então a gente sente isso. Então é só isso por hoje. E espero ter ajudado aí. Tchau, tchau.